Você já se perguntou o que acontece quando o seu maior segredo não morre com você? O que acontece quando ele te segue pro outro lado? Existe um lugar onde o arrependimento não tem mais valor. E lá, o fogo não queima sua pele. Ele queima a alma. Eu conheci um homem chamado Arthur, um sujeito comum, sabe? Tinha uma esposa, 2 filhos, um emprego estável numa firma de contabilidade. A vida dele era uma linha reta, pelo menos era o que todos pensavam. Arthur frequentava a igreja todo domingo, cantava no coro, apertava a mão do pastor com um sorriso sincero. Ele parecia... Bom, mas todos nós temos porões trancados dentro da gente, não é mesmo? E no porão de Arthur havia algo que ele nunca contou a ninguém, algo que ele fez há 20 anos. Uma noite, voltando de uma viagem de negócios, ele estava cansado. A estrada era escura, chovia muito. Ele cochilou por 1 segundo, apenas 1 segundo. Foi suficiente. Ele sentiu o impacto. O carro derrapou. Quando ele saiu, trêmulo, viu uma bicicleta retorcida e um corpo no acostamento. Ninguém viu. A chuva lavava a estrada. O pânico gritou mais alto que a consciência. Arthur entrou no carro e acelerou. Ele nunca olhou para trás. Nunca contou a ninguém. E a vida continuou. Ele se casou, teve filhos, prosperou. O segredo foi enterrado tão fundo que ele quase se convenceu de que nunca aconteceu. Quase tudo começou a mudar numa terça-feira chuvosa, igual aquela noite. Arthur estava no escritório, revisando planilhas. De repente ele sentiu um cheiro fraco, mas inconfundível, de fumaça. Fumaça de algo queimando. Ele olhou ao redor. Ninguém mais parecia notar. Ele abriu a janela, mas o cheiro persistia, vindo de dentro da sala. Veio e foi embora, rápido, como um pensamento ruim. Naquela noite, em casa, ele acordou suando. O cheiro estava de volta, mais forte agora. Ele se levantou, andou pela casa, a cozinha estava limpa, o aquecedor desligado. O cheiro parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares. Sua esposa Helena dormia profundamente. Ele foi até o quarto dos filhos. Estavam dormindo em paz. Mas ao lado da cama do filho mais novo, ele viu uma pequena marca de queimado no carpete. Não fazia sentido. Ele tocou, estava frio. Os dias seguintes foram um tormento silencioso, pequenos sinais. O cheiro de fumaça vinha em horas aleatórias. Uma mancha de fuligem aparecia na sua camisa branca do trabalho, sem explicação. Uma vez, enquanto lia a Bíblia antes de dormir, a página que ele tocava amarelava nas bordas, como se estivesse perto de uma chama. Ele sentia um calor estranho nas costas, como se alguém estivesse atrás dele, respirando ar quente em sua nuca. Ele começou a se sentir vigiado, não por olhos, mas por uma consciência, uma presença que sabia do seu porão trancado. A culpa que ele pensou ter enterrado começou a borbulhar. Ele passava noites em claro, a imagem da bicicleta retorcida piscando em sua mente. Ele tentava orar, mas as palavras pareciam vazias, ocas. Pareciam queimar na sua garganta antes de saírem. Certa vez, no meio de uma reunião importante, ele viu, do outro lado da mesa, no lugar onde um colega deveria estar, ele viu um vulto escuro com contornos que pareciam tremeluzir, como o ar quente subindo do asfalto. Piscou e o colega estava lá de novo, sorrindo. Ninguém mais viu. Arthur sentiu o coração disparar. O calor em suas costas se tornou uma queimação constante. Ele estava sendo marcado. Uma noite, o cheiro de fumaça ficou insuportável. Ele acordou tossindo. O quarto estava escuro, mas ele podia sentir o calor, um calor seco, sufocante. Helena não se mexia. Ele a sacudiu. Nada. Foi quando ele percebeu. O calor não vinha do quarto, vinha de dentro dele. Uma febre que não era febre, uma queimação que vinha da alma. Ele tropeçou até o banheiro e se olhou no espelho. Seus olhos estavam fundos e ao redor deles a pele parecia cinza, ressecada. E ele ouviu um sussurro vindo do ralo da pia, um som sibilante como braças estalando. O som dizia uma única palavra repetidamente. O nome do garoto da bicicleta, um nome que ele nunca soube, mas que agora ecoava em sua mente. O medo deu lugar ao desespero. Arthur começou a ver coisas
com mais frequência, rostos distorcidos pelo fogo no vapor do chuveiro, mãos escuras e chamuscadas tentando agarrar seus tornozelos debaixo da cama. O mundo normal estava se desfazendo ao seu redor, sendo substituído por uma realidade de cinzas e calor. Ele emagreceu, sua pele ficou pálida e seca. Na igreja, ele não conseguia mais cantar. A voz do coro parecia distante, e o órgão soava como um lamento. O pastor pregava sobre graça e perdão, mas para Arthur, era como se falasse uma língua estrangeira. Como poderia haver perdão para algo que ele mesmo se recusou a confessar? O seu silêncio de 20 anos era um pecado que se alimentava de si mesmo. O ponto de virada foi numa noite de sábado. Ele estava sozinho em casa. Helena e as crianças tinham ido visitar a avó. O silêncio era pesado, denso. O cheiro de fumaça era o mais forte que já sentira. Vinha do porão, o porão real da casa. Aquele que ele nunca usava. Com o coração martelando contra as costelas, ele desceu as escadas. A porta estava entreaberta. Uma luz laranja e trêmula vazava pela fresta. Não era a luz da única lâmpada que havia lá. Era uma luz viva, pulsante. Ele empurrou a porta. O porão não era mais o seu porão. As paredes de concreto haviam sumido, substituídas por rochas escuras e irregulares, que brilhavam com um calor infernal. O chão não era de cimento, mas de terra rachada e seca. E no centro não havia fogo, não havia chamas visíveis. Apenas o calor. Um calor opressor que roubava o ar. E no meio do Nadal estava a bicicleta, retorcida, enferrujada, mas intacta. Ao lado dela, uma figura estava de pé. Não era um monstro, não era um demônio. Era um homem com a pele coberta de fuligem, com os olhos que eram apenas 2 buracos de escuridão. E Arthur o reconheceu. Era ele mesmo, uma versão de si mesmo que nunca existiu, mas que sempre esteve lá. Uma versão consumida pela culpa, queimada pelo segredo. A figura de fuligem apontou para um canto escuro do porão. E lá, Arthur viu uma porta de madeira velha com uma fresta na parte inferior. Por baixo dela, uma luz vermelha intensa pulsava. E o som de gritos distantes, abafados, vazava. A figura de si mesmo não disse nada. Apenas o olhou. E naquele olhar, Arthur entendeu tudo. Aquele não era um fantasma o assombrando, era sua própria alma, mostrando o destino que ele estava construindo para si mesmo. Cada dia de silêncio, cada oração vazia, cada sorriso falso na igreja era um passo em direção àquela porta. O inferno não era um lugar para onde Deus o mandaria. Era um lugar que ele mesmo estava pavimentando, né? Tijolo por tijolo de culpa não confessada. O cheiro de enxofre e carne queimada subiu da fresta da porta, e Arthur sentiu seus pulmões arderem. Ele estava na antessala do seu próprio julgamento. Em pânico absoluto, ele se virou e correu. Correu para fora do porão, para fora de casa, para a noite fria. Ele caiu de joelhos na grama molhada, ofegante, o frio de fora lutando contra o calor que queimava por dentro. Ele olhou para o céu escuro, sem estrelas, e pela primeira vez em 20 anos ele não tentou esconder. Ele não tentou justificar. Ele gritou o nome do garoto. Gritou seu arrependimento para a noite vazia. Não foi uma oração bonita. Foi um berro de uma alma quebrada. Ele confessou seu crime ao vento, às árvores, a Deus. Ele chorou até não ter mais lágrimas, até sua garganta ficar em carne viva. E no fundo do seu desespero, quando não havia mais nada, ele sentiu algo, uma brisa fria. O cheiro de fumaça começou a diminuir, o calor em seu peito começou a ceder, substituído por uma dor vazia, mais limpa. No dia seguinte, um domingo, Arthur não foi ao coro. Ele foi até a delegacia, ele se sentou na frente de um detetive cansado e contou tudo. A noite, a chuva, a bicicleta, a fuga. A consequência veio. A lei dos homens fez sua parte. Ele perdeu o emprego, a reputação, sua família ficou abalada. Mas pela primeira vez, ele se sentiu livre. O cheiro de fumaça nunca mais voltou. As manchas de fuligem desapareceram. O calor em suas costas se foi. Às vezes, quando a noite está muito quieta, ele ainda sente um arrepio, uma lembrança daquele calor. Mas não é mais uma ameaça. É um lembrete de que a verdadeira prisão não tem grades de ferro, mas paredes de segredos.
E as chamas mais terríveis não são as que queimam o corpo, mas as que a gente acende dia após dia dentro da nossa própria alma com o combustível do silêncio. A graça pode até estar disponível, mas ela só pode entrar por uma porta que a gente mesmo decide abrir com a chave do arrependimento. Porque o perdão exige, antes de tudo, a verdade. E a verdade, por mais que doa, é a única coisa que pode, de fato, nos libertar do fogo. Obrigado por assistir. Se essa história te tocou de alguma forma, deixe seu comentário e se inscreva para mais reflexões como essa. Fique em paz.